Eu falo novamente com Marcelo Bonholi porque tivemos outras ocorrências que merecem a nossa abordagem, o nosso acompanhamento. Pois não, Marcelo? E um professor identificado como Silvio José Padovan, de 57 anos, morreu em um acidente entre moto e carro em uma rodovia em São Carlos. Segundo informações, por volta das 7h30 da noite de sábado, a polícia rodoviária, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma colisão frontal na rodovia. No local, encontraram a condutora de um Ford Focus de 29 anos com uma fratura exposta no tornozelo. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e disse que transitava sentido São Carlos, Água Vermelha, quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, colidiu com uma moto que vinha no sentido contrário. O corpo do motociclista foi arremessado e atropelado por outros veículos. E depois do Instituto de Criminalística fazer os exames, o corpo foi enviado ao IML, Instituto Médico Legal. Dentro do carro da mulher, foram encontrados 3 latas de cerveja e, no gramado ao lado do veículo, mais uma lata. O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Rodoviária. A mulher foi socorrida e irá responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Por que culposo? Por que não doloso? Quer dizer, era proibido você transportar bebida dentro do carro. Quer dizer, ela se negou a fazer o exame do bafômetro. Então, é numa sequência. Precisa mudar essa lei. Essa lei precisa ser mudada, Luiz Antônio, Chico, Fernando, urgentemente, porque não pode ser possível que nós continuamos funcionando com uma lei tão canalha, tão ordinária como essa, protegendo assassinos do trânsito. São verdadeiros assassinos que estão aí transitando pelas estradas. É isso aí. Quer dizer, ultrapassou, talvez não pudesse nem ultrapassar nesse local, colhe a moto de frente, se nega a fazer o exame do bafômetro, paga uma fiança. Essa pagou fiança, também foi embora para casa? Ou ela foi para o hospital, hein? Você tem os detalhes, Marcelo? Ela foi para o hospital por conta da fratura exposta no tornozelo, vai provavelmente ficar por lá por um bom tempo, por conta da fratura, mas ela vai responder em liberdade. É um homicídio culposo na direção de veículo automotor e é fiançável, né? Inclusive, ela estava com latas de cerveja dentro do carro, não é isso, Bonholi? É, exatamente. Tinha 3 latas de cerveja dentro do carro e ao lado do veículo, quando a polícia foi periciar o local, encontrou mais uma lata da mesma cerveja. É lógico, Luiz, que no hospital, por conta até mesmo do exame da fratura exposta que ela teve no tornozelo, vai ser coletado o sangue dela por conta justamente de fazer os exames para ela poder fazer a cirurgia nesse tornozelo. Não se sabe se ela vai conceder a autorização para que o teste de álcool seja feito no sangue dela, porque, como diz a lei brasileira, ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Portanto, ela pode negar que o sangue dela seja usado para o teste de álcool. Vale lembrar que o Código de Trânsito brasileiro, viu, Chico? Você estava falando sobre a situação do Código de Trânsito. Se o policial disser que a pessoa está embriagada e fizer todas as multas cabíveis, e passar pelo teste, por exemplo, em um posto de saúde, e o médico também laudar, der um laudo dizendo que a pessoa está alcoolizada, todas as medidas como uma pessoa se estivesse alcoolizada seria tomada. O problema é que, se eu não me engano, que nesse caso, se não tiver ainda assim, se não tiver um exame do bafômetro ou de sangue, a pessoa acaba não sendo presa em flagrante. Aí então a situação, a tragédia que a gente assiste todos os dias no trânsito brasileiro e sente aqui também no nosso entorno, né? Sabe, Luiz, que a classificação desses crimes, para mim, gera uma situação bastante estranha, né? Porque a gente já vê casos, muitas vezes, semelhantes a esses, onde a conduta, às vezes, é diferente. Aqui nós temos aí um homicídio culposo. Agora, a partir do momento que a pessoa tem uma característica e coloca a vida do outro em risco, muitas vezes eu já vi a caracterização do dolo eventual, a partir do momento que a pessoa assume o risco, a partir do momento que não tem as condições de pegar o volante. Então, muitas vezes a gente fala muito de lei aqui, e isso é importante, que as nossas leis tenham uma modificação bastante significativa. As válvulas permitem muitas coisas irregulares, muitas vezes, mas muitas vezes a gente vê que a própria atribuição, no momento de você fazer o registro, acaba, parece que, facilitando também ainda mais. Já vi características de acidentes semelhantes com condutas diferentes. Bom, vamos só concluir. Acrescentar... Pois não, Ernesto. Não, eu queria acrescentar uma coisa a respeito dessa parte que fala que você não pode produzir provas contra si mesmo.
eu acredito que existe uma falha na lei nesse ponto, porque na verdade você não está produzindo provas, as provas estão sendo colhidas, está havendo uma investigação que está em andamento. Daqui a pouco vão colocar na lei algum artifício onde você roubou alguma coisa, mas não podem colher as suas digitais porque você estaria colocando provas contra si mesmo, então não vou poder tirar as suas digitais. Deve haver um certo limite nessa lei para que a polícia possa fazer a investigação de modo pleno e chegar às conclusões que tem que chegar. Mas existe, viu? A gente que não tem estrutura para isso, né? Existe o exame de sangue, o Bognoli disse, olha, não, mas também pode ter a recusa, mas existe o chamado teste clínico, né? Em que as pessoas dão uma série de... Burocratiza um pouco, né? Não, existe, mas aí você tem que ter as pessoas que fazem aquela análise. Olha, erga um pé, né? Fale a frase tal, né? Como um pneumotórax, né? Diga 33, dependendo do jeito que a pessoa... mais famoso. E o policial pode, inclusive, isso, gravar, né, com o próprio celular para comprovar que ele estava com andar cambaleante. Exatamente. Enfim, e isso pode servir como prova, sim. Eu já vi, viu? Juízes mais rigorosos, né? Então ele leva em conta vários fatores, né? Inclusive essa própria observação do policial que está em boletim de ocorrência. Olha, ele se negou a fazer o teste de bafômetro, mas ao conversarmos com ele havia um forte odor etílico. Quer dizer, o juiz... Já vi gente condenada, tá certo, com o juiz lendo lá, dizendo, olha, ele se negou a fazer o exame, não foi feito o exame, não tem a caracterização oficial, mas pela palavra de um homem da lei, um policial, de que ele tinha um forte odor etílico, então nos leva a concluir de que ele se negou a fazer o exame de bafômetro, para poder, talvez, comprovar que ele não estava embriagado. Mas ele se negou. Mas o policial disse que ele estava cheirando aí o álcool, né? Então, por essas condições, eu creio que realmente ele estava bêbado e por convicção, como já tem as convicções na lei brasileira também, né? Então, ele está condenado a tanto período de cadeia. Então, é isso aí que deve acontecer. Mas, infelizmente, muitas vezes você pega um juiz, sabe, que fala, olha, sabe, tem que ter aí as vírgulas, tudo no seu devido lugar. Então, a característica, está tudo comprovado, mas, infelizmente, sabe, ele não pôde, no frigir dos ovos, confirmar que realmente o rapaz é um criminoso, um assassino. E aí o cara vai dando risada para casa dele. Mas eu acho que não vai dando risada, não. Porque ele sabe o crime que ele cometeu, a imprudência que ele cometeu. Vai carregar isso pelo resto da vida, essa cruz nas costas. É isso aí.